Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Profissão Gestor de Redes Sociais. O meu nome é Fernando Cardoso, do canal Tarefa Digital, e o tema de hoje é como fazer um anúncio impossível de ignorar. Como é que nós, que regras é que nós seguimos para fazer um anúncio de sucesso nas redes sociais para o nosso negócio? É preciso termos a noção de seguir algumas regras formais e de conteúdo. Vamos falar nisso, eu vou falar nas regras formais e nas regras de conteúdo que precisas seguir para que o teu anúncio não seja ignorado, para que o teu anúncio não passe despercebido e realmente tu tenhas resultado com ele. Em primeiro lugar, dizer que este programa está a ser gravado, não é ao vivo, como vocês sabem, que me acompanha. Esta semana eu estou em viagem e o programa passado eu tentei fazer ao vivo, ele saiu com muitos cortes e aí eu acabei regravando o programa e já disponibilizei lá no meu canal do YouTube, está lá a gravação, eu gravei de novo. E este programa, em vez de fazer ao vivo, para não arriscar de novo, que eu sei que a internet aqui onde eu estou não ia funcionar de novo, eu resolvi gravar e disponibilizar para vocês a gravação. Sendo que, semana que vem, voltamos ao formato normal de live. Ou seja, eu farei os programas da próxima semana ao vivo. Ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso dizer que nós temos dois tipos de apresentação do nosso anúncio. Da forma orgânica e da forma paga. Como nós sabemos, nas redes sociais existe uma forma gratuita que nós construímos o nosso anúncio, o nosso post, colocamos ele de forma orgânica, publicamos ele nas nossas páginas, seja na página do Facebook, do Instagram ou no nosso canal do YouTube. E existe a forma paga, que são as contas de anúncios, onde nós colocamos um anúncio com um determinado objetivo e pagamos para o Facebook ou o Google e YouTube para eles nos veicularem o nosso anúncio para o nosso público-alvo, para quem nós determinamos mostrar o nosso anúncio. Então vamos lá, existem algumas diferenças, vamos falar nelas. A principal é a seguinte: de forma orgânica, o que tu publicares de forma orgânica, existe, digamos assim, um limite mais alargado, existe uma maior tolerância para o conteúdo que tu colocas de forma orgânica. Mesmo assim, existe sempre um controle por parte das redes sociais, das plataformas, em relação ao que tu publicas, obviamente. Mas, digamos assim, a tolerância é mais alargada. Quando nós vamos para o campo dos anúncios pagos, os anúncios pagos não são mais do que um contrato, um negócio. O anúncio que tu faças pago, Facebook, Instagram, YouTube, Google, eles passam recibo, fatura. Então, é um negócio. E nesse campo aí, as regras são mais apertadas. Tem coisas que no orgânico passam e nós podemos colocar, tem coisas que nos anúncios pagos são mais rígidos, por uma questão de legislação dos vários países, etc. Então, ficamos já com essa noção. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Dentistas. Os dentistas fazem anúncios. E claro, um dentista serve muito daquelas fotos bem aproximadas da boca do cliente, por exemplo. Se fizeres isso de forma orgânica, não há problema nenhum. Mas no anúncio pago, normalmente, não quer dizer que isso aconteça sempre, mas por norma, por exemplo, o Facebook tende a proibir anúncios em que mostrem partes do corpo muito aumentadas, muito aproximadas. Então, um anúncio com essa foto, por exemplo, no caso de um dentista, provavelmente o anúncio vai ser rejeitado. É isto que eu estou a falar. De forma orgânica nós temos mais margem de manobra, de forma paga a coisa é mais rígida. Sempre eu aconselho a ler as normas do Facebook. Está lá no centro de ajuda, coloquem lá na pesquisa anúncios, o que pode, o que não pode, e vocês vão chegar lá e vão ler a informação das regras do que pode e do que não pode. Ok? Então, este é o primeiro ponto que eu queria definir. Depois disso, o nosso anúncio, o nosso post, pode ser em formato foto ou formato de vídeo. Se for em formato de foto, é mais simples. Nós fazemos a nossa foto, o nosso criativo, e colocamos ele no ar. Se fizermos um vídeo, nós temos também que fazer uma foto, um criativo. Para quê? Da mesma forma que antigamente, talvez alguns de vocês aí, da minha idade ou mais velhos, se lembrem dos LPs, dos CDs, dos discos.
que eram produzidos, esses discos tinham uma capa, onde eles vinham. É a mesma coisa. Se nós produzimos hoje um vídeo e vamos colocar ele nas nossas redes sociais, nas nossas páginas, precisamos fazer uma capa para ele. E essa capa, muitas vezes, nós até usamos ela também como um criativo de foto. Mas um vídeo, ao ser colocado nas redes sociais, seja de forma orgânica, seja de forma paga, ele tem que ter uma capa. Uma capa que nos diz o que é que está lá dentro. Aí nós vamos falar um pouco de headlines mais à frente neste vídeo, mas ele normalmente tem uma headline e tem uma capa apelativa, com um objetivo. Também já vamos falar disso um pouco mais à frente. Então, ter essa noção de foto ou vídeo. Sendo que o vídeo tem que ter uma capa que será uma foto, um criativo. Ok? Depois, um anúncio nas redes sociais tem uma parte de texto, que é aquela parte que vem em cima do criativo, por cima do criativo. Depois tem o próprio criativo, que será a foto ou a capa do vídeo. E depois, no rodapé, tem o que nós chamamos o call to action, a chamada para a ação. Tem o botão do saber mais, para mandar uma mensagem no WhatsApp, no Messenger, para curtir, para comentar, o que for. No rodapé tem o tal call to action, a ação que a pessoa vai fazer. Isto é o que compõe um anúncio, ok? Agora vamos aos formatos. Temos que ter em atenção aos formatos. Os tamanhos das fotos. Dependendo da plataforma onde estamos a fazer o nosso anúncio, assim temos tamanhos de fotos, formatos diferentes. Então vamos lá. No Facebook. Facebook admite o 16:9. 16:9 é o mesmo formato do YouTube, que nós vemos assim aquele retângulo deitado de vídeo, digamos assim, é o formato cinema, entre aspas, e admite também o 1:1 no Facebook. No Instagram, nós temos, dentro do Instagram, 3 plataformas de apresentação de conteúdos. A saber, plataforma 1 é o feed normal de notícias onde nós publicamos. E esse tem um formato 1:1. Segundo local dentro do Instagram para publicar conteúdo será o Stories. O Stories do Instagram é o formato inverso do 16:9, é o 9:16. É o formato do telemóvel na vertical, ok? E o Instagram tem ainda um local de publicação que é o IGTV. O IGTV, digamos assim, é o local para concorrer com o YouTube. Será um local para publicar vídeos mais longos. Se vocês repararem, quando vocês vão publicar, que vocês tentam publicar um vídeo mais longo, ele não vai no feed. Ele vai no IGTV, que será o local de publicação de vídeos mais longos, ok? Esse local admite os vídeos. Se fizermos no ecrã completo, será o mesmo formato do IGTV, o 9:16, o telemóvel na vertical. Mas nós podemos perfeitamente colocar lá um vídeo no formato 16:9 ou 1:1, sendo que em cima e em baixo, por cima e por baixo do vídeo, se ele for no formato 16:9 ou 1:1, formato menor, vai ficar uma faixa preta por cima ou por baixo. Ou se nós também podemos usar esse local, muita gente usa para colocar uma headline, para dar uma informação ali, ou até mudar a cor, para não sair a cor preta, coloca uma outra cor. Mas na certeza que não vai ocupar o ecrã todo do IGTV, do formato IGTV, que é o telemóvel em pé no 9:16. Mas, muita atenção. Como eu falei atrás, quando nós publicamos um vídeo, esse vídeo precisa ter uma capa. Então, no IGTV, o formato é 9:16, o lógico seria, e é, nós fazermos a capa 9:16. A capa é no formato 9:16. Mas, muita atenção, tem um pormenor aqui. Quando nós publicamos no Instagram, no caso formato IGTV, mesmo publicando no formato IGTV, vai ficar a capa no nosso feed. Okay? E o nosso feed é formato 1:1. Então, se nós fizermos uma capa 9:16, ou seja, na vertical, quando aparecer no nosso feed vai cortar porque lá é o formato 1:1. Okay? Então, embora quando nós estamos a introduzir o nosso vídeo de IGTV formato 9:16, ele nos peça uma capa 9:16, temos que ter em atenção que depois no feed essa capa só vemos
um por um, só vemos aquele quadrado do meio desse retângulo, do IGTV, do 9x16. Então a nossa capa tem que ter o criativo 1 por 1, introduzido no formato 9x16, para que no feed apareça o formato 1 por 1 e não apareça nada cortado, ok? Apareça toda a informação, se tiver headline, se tiver uma imagem, para ela não aparecer cortada, ok? Conforme eu vos estou a mostrar aqui. Então, muita atenção a esses formatos. No YouTube é o formato tradicional 16x9, com uma capa também que nós fazemos previamente no nosso programa de edição de imagem e depois colocamos lá ela no YouTube. É simples, ok? Então, estas são a parte dos formatos que nós temos que ter em atenção. Depois, agora vamos ao conteúdo. Como é que eu estruturo um anúncio por forma a que ele seja bem estruturado e que ele atraia o meu público-alvo. No caso aqui, nós estamos a falar do profissão gestor de redes sociais para profissionais gestor de redes sociais, ou se tu fores um empreendedor ou dono de um negócio, o objetivo é sempre, sempre conseguir mais vendas, mais alcance, mais lucro nos negócios. E para isso precisamos atrair o público certo, que a posteriori se vai transformar em clientes. Então, a nível do conteúdo, o que é que nós temos que ter em mente? O texto aqui por cima do anúncio. Esse texto, o primeiro objetivo ao nós colocarmos um anúncio, seja ele de forma orgânica, seja ele de forma paga na conta de anúncios, o primeiro objetivo que nós temos que ter é chamar a atenção. Nós sabemos que neste mar de informação crescente, cada vez maior, no mundo de informação que nos inunda todos os dias nas redes sociais no nosso telemóvel, nós precisamos cada vez mais ser criativos por forma a chamar a atenção. O primeiro passo é chamar a atenção. Não adianta termos um conteúdo muito bom, um vídeo muito bem feito, com um conteúdo excepcional, se ninguém para o ver, se ele passa despercebido no feed de notícias de cada um. Então, tão importante como fazermos um conteúdo de qualidade é fazermos uma capa bem feita. E o texto do anúncio, que é o que eu estou agora a falar aqui, que estamos a começar por cima pelo anúncio, a parte de cima do criativo, também tem que chamar a atenção. Porque há pessoas que são mais visuais, elas olham mais para o criativo e nem veem o texto que está em cima, mas tem pessoas que ligam mais para o texto e não ligam tanto para o criativo. Temos que ser bom nos dois lados, ok? Vamos à parte do texto. Como é que eu faço um texto que consiga chamar a atenção? É a primeira frase. A primeira frase do meu criativo tem o objetivo de chamar a atenção. E como é que eu chamo a atenção? Muitas vezes eu coloco a primeira frase do texto é a mesma frase que vem na headline. Headline, para quem não sabe, é a frase chamativa que vem no criativo. É a frase para chamar a atenção. Eu coloco a mesma, porque o objetivo é o mesmo, eu uso a mesma, às vezes eu mudo uma palavra ou outra, mas o objetivo é colocar uma frase que chama a atenção. Como é que eu chamo a atenção? Da seguinte forma, eu tenho essa regra para mim. Eu falo o que as pessoas não esperam ouvir, ou eu falo o contrário daquilo que elas esperam ouvir. Muita atenção agora. Nós vemos frequentemente, com certeza vocês já viram também, que nós vemos todos os dias na internet as tais promessas, essas headlines com promessas. Regra. Faz uma promessa para o teu conteúdo que tu possas cumprir. Nunca prometas nada que não a consigas cumprir. Não há nada mais desagradável que nós vermos uma headline boa, que nos chamou a atenção, e depois nós vamos abrir o conteúdo, passar pelo conteúdo, consumir o conteúdo, e aquela headline nós vemos que o conteúdo não tem nada a ver com aquilo, que a headline está a enganar, que a headline não está de acordo com o texto, que a gente percebe que ela foi colocada ali apenas para chamar a atenção. E nós, obviamente, ficamos desagradados e a pessoa perde com isso, ou a empresa ou a marca vai perder com isso. Então, muita atenção. Muitas vezes eu perco mais tempo a definir a headline do que a fazer propriamente o texto ou a gravar o anúncio. Porque a headline é muito importante, é o primeiro contacto com o público. Nós sabemos, os jornais, aqueles títulos que são puxados para a primeira página, com o objetivo de chamar a atenção, de vender o jornal. Então, aqui é a mesma coisa. O nosso anúncio
tem que ter uma headline boa, uma promessa forte, que chama a atenção, mas que seja verídica, que ela esteja de acordo e seja verdadeira. Não comprometam nada que não se possa cumprir ou que não seja coerente com o vosso conteúdo. Então, primeira frase do texto é uma headline, é uma promessa, é uma frase para chamar a atenção. É o primeiro objetivo, chamar a atenção. Depois que nós chamamos a atenção da pessoa, temos que despertar o interesse nessa pessoa. O segundo parágrafo, a segunda frase, é para dar algo interessante à pessoa. Se nós estamos a falar de um determinado assunto e nós definimos o nosso público-alvo daquele assunto, então agora que nós chamamos a atenção dessa pessoa, algo relacionado desse assunto que interesse à pessoa, que lhe interesse. Então, segunda frase, despertar o interesse. Depois caminhamos para o desejo. Despertamos o interesse e depois criamos o desejo. Apresentamos o assunto, o conteúdo, o produto, de uma forma que a pessoa queira, que a pessoa diga assim, isso me interessa, eu quero, como é que eu faço? Quando a pessoa pergunta na cabeça dela como é que eu faço, aí entra a última parte do texto, que é o call to action, que é o que é que ela tem que fazer para atingir aquele resultado, para ver aquele vídeo, ver aquele conteúdo, seja o que for. Normalmente será o clicar no anúncio ou clicar no botão saiba mais que está em baixo. Muitas vezes também podemos colocar aqui, já na parte do texto, o link que nós queremos levar a pessoa, seja para a nossa loja, seja para o nosso site, seja para o que for, para uma mensagem, etc. Ou deixamos em baixo só no botão do call to action próprio do Facebook e Instagram, no caso, para a pessoa clicar, ok? Mas então o texto do anúncio segue esta regra. Primeiro chamar a atenção com a primeira frase, depois despertar o interesse, criar o desejo na pessoa e no fim dizer a ação que ela tem que tomar. Que a ação que ela tem que tomar, no caso, será clicar. Esta é a parte do texto. Agora vamos ao criativo. O nosso criativo, seja em vídeo ou seja em foto, como eu expliquei no início deste programa, se ele for em vídeo tem que ter a tal capa, que essa que é importante, porque no caso do Instagram ela fica lá fixa e vai passar no feed das pessoas e no nosso perfil fica lá. Portanto, essa capa do vídeo será a foto do anúncio também, que nós usamos por foto. O que é que tem que ter essa foto? O que é que tem que ter essa capa? Obviamente temos que ter atenção às cores. Por exemplo, o ambiente do Facebook à volta é aquela cor meia branca ou quase branca. Não vamos fazer um anúncio no branco, quase branco. Vamos fazer um anúncio que seja chamativo. Vamos usar cores que contrastem. Vamos usar cores que estejam adequadas com o nosso assunto. Se nós estamos a falar para um público mais feminino, usamos cores mais rosas, por exemplo. Se nós estamos a falar para um público feminino, usamos, por exemplo, cores mais frias, por exemplo. Este é apenas um exemplo. Então, vamos ter atenção às cores, à combinação de cores. Se vocês colocarem aí no Google como combinar cores, aparecem um monte de soluções, existem gráficos, existem até uns diagramas para combinar as cores, em que o amarelo contrasta com o azul, etc., para ver os contrastes, porque aí, se nós fazemos o fundo do anúncio numa cor, obviamente as letras da nossa headline terão uma cor que contraste com esse, para tal chamar a atenção. Tal como no texto em cima, aqui no anúncio também temos que chamar a atenção. É o primeiro ponto que nós temos que atingir para que as pessoas tomem atenção em nós. Para que o nosso anúncio tenha sucesso. As pessoas têm que o ver, obviamente. Então aí temos que chamar a atenção. Depois a headline. Tem que ter uma headline. A tal promessa em letras garrafais, em letras grandes o suficiente para que desperte a atenção. Inserir várias cores na mesma frase, para a frase não ficar monótona. Se a frase for um pouco mais longa, dá trabalho fazer essa headline, mas ela é fundamental. Essa headline é responsável muitas vezes pelo sucesso ou insucesso do nosso anúncio. Então, uma frase chamativa, em letras garrafais, em cores contrastantes. Hoje nos sites, por exemplo, eu uso o Canva, canva.com, tem formatos para tudo e mais alguma coisa, para as várias plataformas, tem sugestões
de cores, de imagens, de vídeos, de headlines, de formatos de letras, etc. Portanto, é muito fácil, é só perdermos um pouco de tempo para fazermos uma combinação e depois, com o tempo, nós vamos ganhando prática e vamos fazendo os anúncios de forma fluida e fácil, ok? E depois, no fundo, tem o call to action, a chamada para a ação. Normalmente, por exemplo, se nós estamos a trabalhar com um cliente que já tem uma base de dados de clientes grandes, é um local para nós colocarmos, por exemplo, chamar para... Tem o botão do saber mais, por exemplo, ou do comprar, e tem ali um espaço do lado para nós colocarmos uma frase, um título. Nós podemos usar, por exemplo, mais de 1000 pessoas já compraram, mais de 500 pessoas já adquiriram. Se nós estamos a trabalhar com um cliente que realmente ele nos prove e sempre falem a verdade, se ele nos diz, não, nós já atingimos as 500 vendas deste produto, então é um local bom para colocar. Mais de 500 profissionais já adquiriram, para levar a pessoa, digamos assim, dar prova para a pessoa que me acompanha, sabe, no conteúdo que eu já fiz sobre gatilhos mentais. O gatilho mental da prova tem muita força, a mostrar que já muitas pessoas compraram. Se muitas pessoas compraram é porque é interessante, é porque é bom, então pode ser uma oportunidade de colocar ali quantas pessoas já compraram, por exemplo, se nós estamos a fazer um anúncio que é direcionado para comprar, por exemplo, ok? Então, muita atenção. Corpo do texto, o criativo e o call to action em baixo para direcionar a pessoa. Chamar a atenção, no texto chamar a atenção, criar o interesse, depois criar o desejo e dizer o que ela tem que fazer, onde é que ela tem que clicar. Um anúncio chamativo, com cores criativas, nada de exagero, o suficiente para chamar a atenção, uma boa headline e depois o call to action em baixo para a pessoa clicar para o anúncio. Ok? Regras gerais, se tu seguires estas regras, o teu anúncio tende a ter sucesso, tende a ter mais engajamento e tende a ter mais resultado, ok? Este era o assunto de hoje, sobre anúncios, fazer um bom anúncio bem estruturado. Espero que este conteúdo te tenha ajudado, te ajude de alguma forma. Não te esqueças, assina o canal, ativa o sininho para nunca perderes as aulas. É às terças e quintas-feiras que eu voltei com a segunda temporada do programa Profissão Gestor de Redes Sociais. Se estás dentro desta área, és um profissional de gestor de redes sociais ou estás a pensar nisso, acompanha as minhas lives para te ires inteirando deste mundo novo da gestão de redes sociais, para esta nova oportunidade que está aí e que nós podemos trabalhar da nossa casa e ser um profissional gestor de redes sociais. Inscreve o canal, ativa o sininho, compartilha este conteúdo com aquela pessoa que tu achas que se beneficiaria com ele. Um grande abraço e até ao próximo programa, que, se Deus quiser, já será ao vivo. Até lá!